Ora viva, estamos de volta. Olá, Félix, boa tarde, boa noite. Olá, muito boa noite, líder. Como estás? Tá tudo bem, graças a Deus, com o líder? Uau, também, graças a Deus. Não sei como é que está o ângulo. No momento quando aumenta um participante, a tendência é o ângulo ficar um pouquinho mais próximo, mas Ok. acredito que estou visível. Não, tá visível. Estou, não é? Não. Agora não consigo ver. O nosso russo. Hoje vamos ter um programa de muitas revelações, um programa que vamos tirar muitas dúvidas, vamos esclarecer muitas questões, as pessoas que nos acompanham, as pessoas que têm acompanhado o Félix. Para quem não sabe, para quem está em tela agora, o Félix é um jovem angolano que nesse momento se encontra na Rússia. Quem vai contar os seus desafios, suas experiências, sendo um jovem estudante na Rússia. Então, para o início de conversa, gostaria que o Félix, Fernando Félix Quilonda, tá certo? Certo. Fizesse uma breve apresentação de quem é o Félix. Ok. Olha, aqui não consigo ver o líder. Não consegues me ver? Não consigo te ver, mas te ouço perfeitamente, não é? É porque estás a usar um smartphone. Isso acontece. Então não te preocupes, está a decorrer. Se veres um computador ou um outro telefone, vais conseguir me ver mais assim. Se tiveres apenas um, não vais conseguir me ver. Só vais poder me ver quando terminar a live e quando tiveres a ver novamente a gravação. Infelizmente, alguns Exatamente. smartphones têm essa particularidade. Ok. Pelo computador não consigo acessar, não é? Porque aqui na Rússia nós temos um problema muito grave no que concerne o acesso das algumas redes sociais. Uau! Como no caso do Facebook, Instagram, não é? Sabemos nós que a Rússia é um país que, em termos de segurança cibernética, ele mesmo é muito rigoroso. É muito rigoroso em termos de segurança cibernética. Só para teres ideia, eu não estava conseguindo fazer o acesso à live, porque o meu VPN estava a apresentar problemas. E aqui na Rússia, para a gente aderir a essas redes sociais, não é? Que não sejam daqui da Rússia, nós precisamos de ter instalado no nosso telemóvel o VPN. E a VPN não é um dispositivo que nos permite ter acesso, não é, a um outro servidor. Por exemplo, eu estou aqui na live, mas o servidor que estou a utilizar não é daqui da Rússia, estou a utilizar o servidor da Alemanha, de Frankfurt. Uau. Só assim eu consigo ter acesso a essas redes sociais. É um país que zela muito pela segurança cibernética. Mas agora, vamos começar, não é? Como muitos me conhecem, não é? Ela entrou agora aqui, a minha irmã Neuza, está aqui a assistir a live. Exato. Neuza, eu quero que as pessoas que vão entrando, vão escrevendo aqui alguma coisa nos comentários. Lembras dela, não é? Lembras da Neuza? Neuza, vamos lá. Eu conheço muito bem a Neuza. Que é a mais nova. Sim, a mais nova. Já está grande, né?
Ei, já 20 anos, acho que 20 anos agora, já 20 anos. Deixa aí um Exato. comentário, Neuza. Então, tá à vontade, Félix. Ok. Fernando Félix Costa Quilonda, não é? Mais conhecido atualmente por Fernando Félix Euler nas redes sociais, supondo que Euler de X, não é? Eh, Sou estudante atualmente aqui na Rússia, estudante de pediatria. Estou a fazer a minha especialização, especialidade em pediatria, não é? E o que acontece? Aqui na Rússia já estou praticamente 2 anos. Yeah, digamos 2 anos. Completo agora 2 anos já no dia 26 de setembro. Yeah, porque eu saí de Angola 23, ou seja, saí de Angola 25 de 2023. Cheguei aqui na Rússia no dia 26, nesse caso, não é? Então, dia 26 desse mês, completo agora já 2 anos aqui na Rússia. Estou aqui como estudante e não como turista, não é? E a Rússia é um país que turismo, epá, não sei. Não sei se um dia alguém já pensou em vir fazer turismo aqui na Rússia, mas é um país muito frio. É um país muito, mas muito frio. E normalmente as pessoas que fazem turismo têm sempre aquela de não visitar os países que fazem muito frio. Como, por exemplo, Canadá, Rússia, Islândia, esses países. As pessoas têm um preconceito com relação ao clima daqui. Então, aqui é um país para se estudar mesmo. É um país para se estudar. É um país muito rigoroso em termos de estudo. Muito rigoroso. O sistema daqui, epá, eu digo que não é difícil. Mas para nós estrangeiros, não é? Temos alguma dificuldade no que concerne a língua. É uma língua que eu nunca estudei o mandarim, não é? Mas eu digo que, epa, acho que também chega a ser uma das línguas mais difíceis a nível mundial. A vantagem desta língua, não é? Que faz o estudante mesmo compreender rápido, é o quê? O alfabeto deles tem mudanças, sim, tem algumas alterações, mas também eles usam o nosso alfabeto. Exato. Eles têm o alfabeto cirílico, não é? Que é lá o alfabeto deles, os símbolos, as letras deles, e também usam o nosso alfabeto. Também usam o nosso alfabeto latim, nesse caso. Mas o que acontece? Algumas letras do nosso alfabeto latim aqui no russo altera totalmente. Por exemplo, a nossa letra P no russo é R. A nossa letra X no russo é R. O nosso M minúsculo no russo é T. Mas o que? O nosso Y no russo é U. O nosso B maiúsculo no russo é V. Então, há aqui algumas alterações, não é? Mas são alterações, digo já básicas, né? Porque já compreendo a língua, são alterações básicas para mim. Para quem está começando agora, numa primeira instância pode ver que é difícil, mas depois consegue logo pegar. A vantagem dessa língua, a coisa boa, conforme no português a gente caça letras do alfabeto e forma uma palavra e depois lê consoante o som, é conforme também no russo funciona. No alfabeto português, se eu pegar a letra N, O, M, E e juntar, vou conseguir ler mesmo nome. No russo também é assim. Se eu pego a letra X, 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 Y e junto, vou conseguir ler a palavra com base nos sons de cada letra. Diferente daquilo que é o alfabeto em inglês, né? O alfabeto em inglês, você se caça letras e junta, a pronúncia tem um outro som, porque as letras têm um outro som. Mas já no russo, não. Conforme no português a gente caça letras e forma a palavra e consegue ter um som pronunciante consoante a cada sonância de cada letra, no russo também é assim. Também é assim, não muda nesse aspecto. Mas agora, o outro lado complexo dessa língua é o quê? Essa língua tem 6 formas de se falar. Que em russo chama-se sistema Padiejas. São 6 formas de se falar. Por exemplo, a palavra água em russo, não é? A palavra água, por exemplo, eu tenho aqui uma garrafa, se eu dizer água em russo é vadá, mas há momentos que a palavra água pode mudar, ok? A palavra água pode mudar para uma outra forma. Por exemplo, temos uma outra palavra, não é? Por exemplo, a palavra bom em russo é harashó. Se for masculino, tal como no português, né? Se for masculino,
tem uma outra fala, se for no feminino também tem outra fala. Mas já no russo não, no russo tem, além de termos as 6 formas de falar, no russo temos 3 gêneros. No russo temos gênero masculino, temos gênero feminino e temos o gênero neutro. É que nem no Oh, inglês. Exatamente. No inglês nós temos o he, she, não é? E temos ainda o it is. Temos ainda o it. No russo também é que nem basicamente o it. No russo, o gênero feminino é o on, o masculino. O feminino é o on, o masculino. Se só quer trocar. O feminino é o ana, o masculino on e o gênero neutro ano. Ok? Por exemplo, as palavras aqui mudam totalmente consoante o gênero, não é? Tem a sua classificação consoante também as suas formas, não é? Nós temos uma primeira forma, não é? Que em russo diz eminitel nipadiesh, que é chamado de forma nominal, não é? Podes Que é a repetir primeira isso? forma. De-me quê? Não sei. Eminitel nipadiesh. Ok, isso quer dizer o quê? Em português significa forma nominal. Forma nominal. Que é a primeira forma. Não estou errado, né, meu doutor? Forma nominal, né? Então, olha, perguntar aqui no colega que está aqui já há mais tempo que eu, né? Está aqui mais 4 anos, né? 4 anos aqui na Rússia já. Mas é mesmo isso, Minitel no Padiesh quer dizer forma nominal, que é a forma normal de falar o russo. É a forma normal. E temos outras formas, não é que são a segunda, a terceira forma que já muda a fala. Que já muda a fala. Ok? Por exemplo, a primeira forma, se eu quero perguntar que menina é esta, não é? Eu vou perguntar, por exemplo, Kakaya Devушка. Kakaya Devушка. Qual menina? Que menina? Mas se eu tiver que usar uma outra forma, como por exemplo a Fórmula 4, forma 4, não vou perguntar mais Kakaya Devушка. Vou perguntar Kakuyu Devушку. Tá vendo? Então já muda a forma. As terminações aqui tem muito dessa. Então, para quem está aprendendo a língua, não é? A parte mais complexa dessa língua é a gramática. A gramática, conforme dizemos em russo, очень сложно. Muito, mas muito complexa. Очень сложно, muito complexa. Mas... Очень сложно. Очень сложно. Quer dizer que é muito complexa. Muito complexo. Очень сложно. Очень сложно, очень трудно. Muito difícil. Muito, mas muito complexa mesmo. Mas tudo é uma questão pessoal, conforme eu digo sempre. O aprender a língua é uma questão muito pessoal também. Também tem a ver muito com a questão pessoal. Não é? Por exemplo, eu sou estudante aqui e quero, ou seja, e tenho um consentimento de que não, vou estudar, vou fazer o curso de medicina nesta língua, russo. Então, a questão pessoal também surge, que é o que? A entrega. Que a entrega, exato, a entrega do mesmo estudante. Porque, tal como toda língua, obrigado, Aniceto Cassamano, eu grande matemático, um grande abraço, Gina. Muito obrigado, meu amigo. Meu amigo agora também formou-se, que agora é engenheiro. Engenheiro agrônomo. Está lá em Angola já. Saudações, Aniceto. Como eu ia dizendo, não é? Eu sei que vou estudar numa língua diferente, que não é a minha, então aí surge a questão pessoal, no intuito de eu me dedicar mais. Me dedicar mais e não esperar só da universidade, professor. Procurar também a busca daquilo que é o aprendizado da língua. Porque, tal como outra língua, o russo também é uma língua muito ciumenta. Quando eu digo uma língua muito ciumenta, me refiro no aspecto de que se tu não procurares estudar aquilo quase sempre, podes vir esquecer e podes não vir aprender mesmo nada. Há quem mesmo não aprende a língua por completo. Há quem não aprende a língua por completo. Há quem entende pela metade e há quem vai compreendendo consoante o tempo, não é? Claro, é uma língua muito complexa e não aprende-se de um ano para o outro, não. Em um ano, eu digo que, por experiência própria, né? Em um ano é suficiente para tu começar a já falar, ir na rua. Conforme nós dissemos na universidade, né? Se virar. Se vira, claro. Não se vira. Um ano é suficiente para o estudante se virar. Desculpa lá o termo, né? Um ano é suficiente. Se em um ano tu não conseguires ter pelo menos o básico, a fim de ir a uma loja, de ir na rua, perguntar, está perdido, saber reencontrar-se, na universidade conseguir angariar um pouco de conhecimento, não é? Então, tu não estás a te dedicar na língua.
de forma pessoal, eu comecei já assim, a sentir que a língua já está a fluir de forma normal com 7, 8 meses. Com 7, 8 meses. Yeah. Comecei a sentir já a língua fluir de forma normal. Yeah. E o segredo é como todas as línguas. Certas vezes na universidade, na instituição, no centro de formação, você não vai aprender toda língua por completo. É necessário mesmo que haja a convivência. A convivência é muito importante. Yeah. A convivência é muito importante. Eu digo que o meu russo foi desenvolvendo no trabalho. Yeah, no trabalho. Lá mesmo no trabalho, é onde o meu curso foi desenvolvendo e onde fui acrescendo mais vocabulários. Porque tem vocabulário que eu não aprendi na escola. Que, se calhar o professor não achou necessidade de dar-me aquilo, né? Porque ele foi direcionado, vai estudar medicina, então vou te direcionar aqui. Exato. Mas algum vocabulário, né? A maioria fui aprendendo mesmo na rua, no trabalho. E eu estava trabalhando em uma fábrica de produção de ácidos. E por acaso, o primeiro tempo foi muito complicado, foi mesmo muito, mas muito difícil, porque o meu chefe lá, o meu boss, né? Ele tem um linguajar que, mesmo o meu colega que está aqui há 4 anos, ele disse, esse boss não sabe falar russo. Mas ele é russo, o senhor é russo, mas ele tem um linguajar que, ele está falando contigo, ele vai te olhar como você. Ele fala contigo como se tu fosses também russo. Então foi um pouco difícil ter que lhe entender algumas vezes. Mas hoje em dia já, estamos já aqui, já conseguimos compreender normalmente, não é? Embora que ainda não temos a fluência. Essa língua, a fluência é com o tempo. Mas já consigo entender quase todo mundo. Não importa o modo de falar, se é uma pessoa que tem problema de cordas vocais, o som sai pela narina, a gente já consegue compreender. Exato. E quanto ao nosso tema, não é? Ao nosso assunto aqui da live, sobre os desafios dos estudantes no estrangeiro, propriamente dito aqui na Rússia. Primeiro ponto mesmo é esse, a língua. A língua é o fator primordial. Principalmente para quem estuda medicina. Olha, meu líder, uma das coisas, um discurso difícil aqui na Rússia de estudar é medicina. A medicina aqui é um curso muito difícil, não é? É um país que valoriza muito esse curso, então por isso é que são muito, mas muito rigorosos. São muito rigorosos. É um curso que, mínimo descuido, tu perdes a bolsa, voltas para casa. Eu não tenho dinheiro para pagar o ano de propinas aqui. É difícil mesmo, é difícil. Mas estamos aqui, estamos agora já para o segundo, fui já para o segundo ano, não é? Graças a Deus. Demora algumas dificuldades, mas faz parte do processo, tudo faz parte do processo. Então, a principal dificuldade aqui é a língua mesmo, a questão língua. Porque eu digo que o sistema daqui é um sistema que, se implementássemos lá no nosso país, eu acredito que, desculpa a expressão, até aquele colega que menos estuda saberia alguma coisa. Poderia acarretar sempre alguma coisa nas aulas, porque eles têm um sistema muito, mas muito diferente. Como é que funciona aqui o sistema de ensino? Por exemplo, já agora, dia 1, né? Dia 1, cai numa segunda-feira de setembro, dia 1 de setembro, começa o ano letivo. Eu não vou começar propriamente a ter já as aulas de aulas, assim posso dizer. O que é que vai acontecer? Nos primeiros meses, no primeiro mês, eles dão o que chama-se de léxia. Léxia, se formos traduzir em português, significa palestra. Palestra. Como é que funciona? Por exemplo, como é que funciona? Por exemplo, eu tenho cadeira de biologia, tenho cadeira de química, tenho cadeira de anatomia, tenho cadeira de... entre outras. A cadeira Elias Joação, a nossa engenheiro e doutor, muito obrigado, meu engenheiro, meu engenheiro. Te espero brevemente também, está para ver aqui que é o Elias, brevemente também vem já, meu estudante. Exato. Nós temos, por exemplo, eu tenho cadeira de biologia. Eu tenho 2 professores de biologia. Um professor que, durante uma semana, só vai vir no auditório para poder falar, por exemplo, se o tema, por exemplo, é célula, só vai falar tudo de célula naquela semana. Tudo de célula, 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 célula. E depois desse 1 mês de léxia, das palestras terminar, terei um outro professor de biologia que, quando irmos para as turmas, não é? Porque as léxias, as palestras, como é que é?
a turma toda do primeiro ano de medicina, então todo mundo num único auditório. Mas depois das palestras, um mês de palestra, eles separam por grupos, porque aqui cada turma no máximo só tem 12 estudantes, no máximo. Então o que 12. acontece? 12 estudantes, no máximo. Eu, Agostinho Neto, a minha turma, se não estou em erro, né? Se um colega estiver aqui na live pode corrigir, o primeiro ano na Agostinho Neto, eu me lembro que éramos por aí cerca tipo de 90 e tal estudantes. 90! Éramos cerca de 90. Aqui na turma só somos 12, máximo. Há turmas que você só encontra no máximo 10 estudantes. Mas isso é um sistema que eles adotaram no intuito do professor conhecer bem os alunos. Aqui, além de conhecer bem os alunos, reduz também aquilo que é o esforço do professor. Aqui, por vezes, você vai pensar que não, o prof não me conhece. O prof te conhece muito bem. Uma vez eu fiquei admirado, eu entrei num auditório, uma das profs me chama, Félix! Outro olha, mas meu Deus, como é que essa prof me conhece? E aqui os profs mesmo te conhecem bem. Então, depois de um mês de palestras, né? Um mês só aí ter palestra de biologia, de química, da anatomia. Nessas palestras, o que é que fazem? O professor chega, explica tudo que tem a ver com o tema daquele mês. Explica tudo. Ele vai explicar, o aluno vai tirar as dúvidas, mas o professor aí não faz avaliação nenhuma pergunta o professor faz no aluno. Você só vai estar aí para explicar tudo. Depois de um mês terminar, teremos um outro professor da mesma disciplina. Mas esse professor, quando fazerem já a separação das turmas, o professor só vai entrar na turma não para te explicar mais, por exemplo, o que é a célula. É para te avaliar com base no que você viu durante um mês desse tema. O professor só vai entrar na turma, vai fazer perguntas, um por um, à frente, um por um. Pergunta, o que é aquilo, o que é aquilo, o que é aquilo. Olha, podem fazer por aí cerca de umas 12 perguntas. 11 perguntas. Até o professor falar, não, estou satisfeito com as tuas respostas. Funciona basicamente assim. Então, quer dizer que nós somos obrigados a assistir as palestras todas, que chamamos de lexia, né, em russo. Assistimos todas as palestras, e depois de um mês de palestras, ou mesmo por vezes 3 semanas, nos prepararmos para quando retomarmos as turmas individualmente, estamos preparados para poder responder as perguntas que o outro professor daquela disciplina vai fazer para nós. Funciona basicamente assim. Então, é um sistema que, se eu aplicar em Angola, não tem como o aluno não estudar. O aluno já sabe que não. Nesse período todo de setembro, só vamos falar de biologia, por exemplo, célula. Depois de um mês, o professor só vai vir na turma para nos avaliar. Líder, é nossa língua. Não tem como o aluno não ter conhecimento. Não tem como. Então, é um método muito bonito que eu gosto. Eu digo que, poxa, se fosse na minha língua, eu acho que todos os quadros de honra aqui seriam meu. Porque eu conheço pessoalmente, não sei quem eu sou. Então, por vezes a dificuldade é na língua, porque é aquela. O professor faz uma pergunta, tu sabes a resposta na tua língua. Agora, para meter aquele em russo, olha, nos primeiros meses, de azar. Por isso é que eu digo que quem quer estudar no estrangeiro, quem quer estudar, seja lá na Rússia, qualquer país, procura sempre não manter-se parado no que concerne ao conhecimento no seu idioma. Não. Estuda sempre no seu idioma. Há muita coisa que eu respondo na turma que eu só consigo responder no professor, por mais que o russo ainda não está assim bem solidificado, não é? Só consigo responder no professor porque eu sei aquilo na minha língua. Porque se é algo que eu não sei o que é na minha língua, é russo, então já não tenho como fazer. Por exemplo, há perguntas que o professor faz, não é? Que eu sei o que é aquilo na minha língua, então só procuro mentalmente tentar fazer a tradução daquilo e falar no professor. Sempre digo no professor, dê-me só alguns minutos, penso naquela resposta, rapidamente coloco, faço a tradução daquilo na minha mente e respondo, professor, isso é isso. Tá certo, tá bom, senta. Tá vendo? Agora, quando é algo que perguntaram o que é a célula, tu na tua língua também não sabes o que é a célula, vai traduzir como é russo, é bem complicado. Então, o segredo é, vai estudar num país diferente da tua língua, que não fala o teu idioma, prepara-se sempre daquele assunto na sua língua materna. Porque depois vai ser mais fácil, não é? Desculpa, só tá aqui um barulho. Porque depois fica mais fácil traduzir isso para a língua que você tem de apresentar. Então, a dificuldade mesmo é essa, a língua. No primeiro ano, fica muito complicado mesmo para o estudante estrangeiro, bem complicado, porque o professor vai entrar na turma. O professor que dá formação do curso de russo,
ele olha os estudantes como estrangeiros. Estrangeiros não falam a língua. Então ele vai usar uma linguagem mais simples. Usa uma linguagem simples. Já o professor do primeiro ano da universidade, ele, na mente dele só está. Se você está aqui nessa turma, é porque você conseguiu passar no curso de língua, então você fala o russo. Quer dizer que ele vai te olhar como um russo. Vai falar um russo como se você fosse nato. Embora que há aqueles professores que têm aquela sensibilidade, não é? Por exemplo, eu tive uma excelente, meu líder, teve uma excelente professora de biologia no primeiro ano, no primeiro semestre. Olha, ele é uma professora que compreende totalmente os estrangeiros. Na minha turma só somos dois estrangeiros, dois angolanos. Eu e uma menina, minha colega. E só somos dois estrangeiros. De restante, todo mundo é russo. Yeah. E o russo, quando tu não estás a responder, ele só sabe que, epa, esse cara não sabe nada. Por mais que tu sabes, mas a língua está difícil. Para ele, o estudante já não sabe nada. E existem também aqueles professores, né, que ainda têm aquela percepção de que estudantes africanos, estrangeiros, não estudam. No país deles não estudam. Tem também existem esses profs. Como também existem aqueles profs, né, que vejam mesmo, não, poxa, esse é estrangeiro, sim senhora. Responde mesmo bem, entende, é inteligente. E existe. Então, cada professor é um professor. E também cada estudante é um estudante, né? Porque tem estudantes estrangeiros, sim senhora, no curso de língua. Tive uns colegas, uma colega da Colômbia, tive um colega da Síria. Poxa, aqueles camaradas eram difíceis, líder. Eram mesmo duro. Era mesmo duro. Eu estava na turma e falava, pô, eu sou Euler, mas esses camaradas, pô, sim senhora. Sim senhora. Estudam mesmo que estudam. Agora, na minha turma atualmente, tem uma russa, sim senhora, pá, aquela miúda, estuda mesmo, estuda muito. E tem mais um camarada que nós chamamos de nerd. E aí ele, desculpa lá, ele mesmo é um nerd. Aquele mesmo é um nerd, você vê uma postura dele, ele é mesmo nerd. Posso dizer que é o mais inteligente da turma. É mesmo mau, mesmo duro. Aquele é muito inteligente. Porque tem sempre aquela, né? Tem aqueles colegas que são bem destacados que você também fica na dúvida. Poxa, será que é só pelo facto da língua ser dele que ele responde tanto e eu não consigo? Ou será o quê? Não. Há aqueles mesmo que, embora a língua é dele, são mesmo inteligentes. Como aqueles que a língua é deles, mas você sente nada. Esse não tem nada. Esse não tem nada. Eu consigo. Melhor do que ele. E isso também existe. E olha, normalmente quando o estudante estrangeiro já está no terceiro, quarto ano da universidade, olha, aí os méritos para nós começam. Porque eu digo que nós em Angola, né? Vou falar de Angola, nosso país, não vou generalizar a África, porque nunca estudei em todos os países africanos, mas nós em Angola estudamos tanto que quando vamos para o exterior, aquilo acaba a ser benéfico para nós. Benéfico de que modo? Certas vezes nós já estamos acostumados, por exemplo, no primeiro ano, eu me lembro que eu tinha por aí tipo 12 disciplinas em Angola. Eram tipo 12, primeiro ano. Primeiro ano e primeiro semestre. 12 ou 10. Acho que eram por aí 10, primeiro semestre. Eu chego aqui num país que primeiro semestre eu tenho 6 disciplinas. O que eu estou acostumado a estudar com uma carga, chego aqui enquanto sou 6, é brincadeira para mim. Então, o estudante quando já está no terceiro ano, quarto ano, quinto ano, ele já tem um domínio, posso dizer que já tem uma fluência na língua. Então, já tendo a fluência na língua e atendendo que o sistema daqui não é assim tão difícil, então aí nós estrangeiros começamos agora a brilhar. Por isso é que vê-se sempre nas páginas das redes sociais, né? Tipo, estudante angolano terminou o estudo na Rússia com 20 valor. Estudante angolano terminou na Rússia com X valor. Estudante angolano terminou na Rússia com diploma vermelho. Não é mentira, não. Os estudantes mesmo aqui, angolanos, estudam mesmo muito. Estudamos muito. Principalmente no ano de língua. No ano de língua, olha, os estudantes angolanos estão sempre no quadro de honra. Estão sempre com melhores destaques, porque nós conseguimos nos entregar tanto, mas tanto. Salam alaikum. Quer falar? Alhamdulillah. Meu pai é um colega árabe, também estou aqui já tentar tirar um costo de árabe com ele. Olha, aqui você fala todas as línguas, líder. Sim, o estudante angolano, né, no quinto ano, eles sempre, quinto, quarto, terceiro ano, conseguem mesmo ter êxitos, porque já tem a fluência, então não tem como ter mais dificuldade. Alguma coisa ou outra, né? Mas conseguem mesmo dar conta do recado, conseguem
atingir mesmo o topo, o professor russo chega para ele e olha, pá, sim senhor, esse estudante, sim senhor, esse estudante, Atlichna. Atlichna é em português, excelente. Atlichna, excelente. Atlitia. Yeah. Atlichna. Atlitia. Yeah, isso quer dizer excelente. Yeah. E o professor vai sempre te notificando, não, bom estudante, bom estudante, bom estudante. Yeah. E até nos exames finais, não é? Você vê sempre o aluno estrangeiro sempre consegue se dar bem em relação melhor com o russo. Por quê? Já domina a língua, já compreende bem as coisas, então a entrega é maior. Yeah. A entrega é sempre bem maior. Então, por isso é que se vê muitos angolanos terminaram com 20. Não é mentira, é verdade. Yeah. Aqui o sistema de pontuação é até 5. É até 5. Aí em Portugal também é até 20, né? Aqui acho que até 10. Até 10? Sim. Ok. Yeah. Aqui é até 5. Aqui a pontuação máxima é até 5. O que que acontece? O 5 aqui, para nós em Angola, é tipo 20. Yeah. Okay. Aqui se você tira 1 e 2, é negativo. 1 e 2 é negativo. Aqui não te dá um 0. Não dá um 0. É só 1. Também raramente dá 1. É mesmo só 2. Yeah, mas tem a pontuação 1, 2, negativo. 3, normal. 3 é normal. 4 é harachó. Harachó quer dizer bom. Harachó. E 5 é o atlichna, excelente. Então, se desde o primeiro ano você começa a estudar sempre na excelência, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, estuda na excelência, quando você chegar no último ano e defender a tua monografia, epa, sai mesmo com o diploma vermelho. Dão-te o diploma vermelho. Algo que eu gosto no russo. O russo não tem um preconceito de te, se você mesmo é bom, ele não tem um preconceito de te, como é que eu posso dizer? De te condecorar como o melhor estudante, ele não tem esse problema. O russo, você mesmo é bom, vai mesmo te dar o mérito. Epa, és bom, tá aí teu diploma vermelho. Se você não é bom, também vai te dizer que você não é bom. Ele é assim. Graças a Deus, aqui na minha cidade temos estudantes excelentes, angolanos, né? Falam angolanos. Também temos estudantes estrangeiros mesmo excelentes, africanos também temos excelentes. Mas temos aqui estudantes angolanos excelentes. Não sei se verificaram a minha página do Facebook, há uns 4 dias atrás, eu partilhei um colega meu, não é, daqui, da minha cidade, que foi condecorado com aquela medalha, né, que colocam aqui sobre a camisa, foi condecorado com uma daquelas medalhas de excelência e levou o diploma vermelho também, com excelência. Terminou o seu mestrado também com excelência. Então, a própria embaixada angolana, ela responsabiliza-se por marcar uma conferência com todos os estudantes angolanos que estudaram na excelência, que obtiveram, né, na sua finalização do curso, o diploma vermelho. A própria embaixada angolana aqui na Rússia marca uma conferência com todos eles e faz a condecoração desses estudantes com aquela medalha. Okay. Um colega nosso teve esse privilégio. E então, está aí, não é? Foi um excelente estudante. A universidade, quase toda a universidade conhece ele. Ele é alguém muito influente aqui na Rússia, na minha cidade. Qualquer problema que temos sempre, ele é quem ajuda. Além de estar aqui mais tempo, não é? Em relação a nós, também dá aquela sustentabilidade. E é um colega mesmo excelente, é um médico mesmo. E temos um médico já em Angola, não é? Ele formou-se também em infecciologia, que hoje está lá no CETEP, acho que é CETEP, Centro de Infecciologia em Angola, que também estudou aqui na Rússia, também na minha cidade, sim, se não estou em erro. E hoje é um excelente profissional. O segredo é o estudante mesmo entregar-se. Porque as pessoas têm muito aquela percepção, vamos já quebrar essa percepção aqui nas redes, né? Como é uma live, acredito que muita gente está assistindo, de que dizem que os estudantes que estudam de medicina da Rússia não fazem nada. Não. Não é todo mundo, não. Certamente, quem não estudar não vai fazer mesmo nada quando chega a voltar para Angola. Mas quem estuda, quem dedica, eu conheço aqui estudantes. Temos até ainda partilhei também uma publicação, acho que foi o mês passado, de um estudante daqui da minha cidade, que em pleno voo, salvou uma senhora que tem problemas de câncer. Ele saiu nas redes, nas páginas, Rússia, aqui está, um estudante angolano da minha cidade. E vive comigo também aqui, no meu prédio. Então, o segredo mesmo é o estudante entregar-se, sim. O estudante entregar-se. Há dificuldades, sim. Como estrangeiro, há dificuldade. Mas, com o tempo, a pessoa consegue superar todas as dificuldades e consegue obter êxitos. Consegue obter êxitos. E aqui sai esse bom estudante. Hoje em dia,
Nós temos colegas que são grandes médicos lá em Angola, formaram-se aqui na Rússia. Então, independentemente da língua, a Rússia é um país que forma mesmo bem. E uma coisa que aqui tem é os meios didáticos. Não há desculpa para não estudante no que concerne a material escolar, do tipo livros. Não há desculpa. Acredito eu que a Rússia é um dos países com maior produção de livros. Aqui tem muito livro, aqui tem muito conteúdo para se estudar. Muito. Aqui, além das universidades conterem biblioteca, não é? Assim mesmo na rua, há zonas que contêm bibliotecas. Até algumas vezes eu digo, poxa, por isso é que esse é um dos países que teve muitos cientistas aqui. Yeah. O fundador da tabela periódica, Dmitry Ivanovich Mendeleev, que fundou a tabela periódica, é russo, foi russo. Tanto que lá em Moscou, não é? Em Moscou tem uma universidade com esse nome, com o nome dele, Mendeleev, o pai da tabela periódica. Um dos maiores matemáticos, estudou, foi russo. Um dos livros mais publicados de análise matemática de cálculos de limite, integrais, foi russo, né? Acho que o Hebreu conhece Demedovich, foi russo. Foi russo. Não tem como. A Rússia é um país que, em termos mesmo de educação, tem muito material didático aqui. Tem muito material didático. E mais ainda, o que acontece? Outra coisa também que eu queria dizer, não é? Em termos de destaques, aqui na Rússia, os estudantes também, não é? Chega uma certa fase que são obrigados a escreverem artigos científicos. São obrigados a escrever artigos científicos. Exatamente. Chega a um certo nível, por exemplo, no doutoramento, os professores exigem já que os alunos passem a escrever artigos científicos. E qual é a vantagem? Os artigos daqui são publicados. Não é como, né, diferente de nós lá no nosso sistema, por vezes a gente elabora uma monografia, só defendeu e arquivam na biblioteca da universidade e acabou. Uma monografia, um artigo científico, é um documento, né, que a gente leva tempo de elaboração, porque a gente fica a fazer tantas pesquisas, são por aí 6 meses de pesquisa que a gente tem para poder elaborar aquele artigo científico, aquela monografia, e depois a gente só apresenta e fica guardado. Não. Aquele é um problema que certas vezes poderia dar solução em alguma situação, em algum problema que nós temos na nossa comunidade. Por exemplo, alguém que elabora uma monografia falando sobre, por exemplo, métodos de erradicação da malária, né? Métodos de erradicação da malária. É um documento que a gente elabora uma monografia que o estudante apresenta aquilo. Sabemos que vamos ter uma problemática, objetivos, hipóteses. Você vê que o estudante apresenta, mas depois daquilo, defendeu a monografia, lhe deram a nota 18, 17 e acabou. Teve a ortografia, acabou, ficou assim. Não, aqui não. Aqui todo artigo científico, toda a monografia publicada, né? Serve mesmo para o desenvolvimento, serve para contributo de desenvolvimento do país. Serve. Nós aqui temos um estudante angolano, né? Ele também é nosso pastor, ele elaborou muitos, ele está fazendo agora o doutoramento em instalações elétricas e é candidato a cientista também já, é candidato a cientista. E ele elaborou tantos e tantos artigos científicos que hoje a Universidade chamou ele trabalha para a universidade hoje em dia, é um angolano, trabalha no departamento científico, ele é responsável por fazer pesquisas para a universidade. E calha que houve uma conferência científica que tem a ver com essas cenas de engenharia, de eletrotecnia, correntes elétricas, coisas do gênero. A conferência se passou na Bulgária, A universidade viu, esse cara tem muitos artigos publicados em várias imprensas americanas. Pegaram, a universidade pegou ele, custeou-lhe a viagem e mandou ele, vai representar a universidade lá na Bulgária. E foi. Mesmo sendo angolano. Não percebi. Mesmo sendo angolano. É angolano. É o que eu disse. O russo, quando tu és bom, ele te dá o mérito. Quando não és bom, também não vai te dar o mérito. Ele mesmo é um excelente estudante. Ele conseguiu o seu diploma vermelho já no seu mestrado. E atualmente está terminando o doutoramento. Então, nessa fase de doutoramento, a universidade viu ter uma conferência científica de correntes elétricas. A universidade custeou tudo para ele. Aquela é vida boa, no hotel e tudo. Foi representar a universidade na conferência e está aí. É conforme eu estava dizendo, né, que se tu te dedicares mesmo, um estudante estrangeiro que dedica-se aqui na Rússia, consegue ter os méritos.
Nós estamos nessa luta para tal, né? Demora não é fácil, mas estamos aqui. Digo que, epá, nós somos filhos de Deus, vamos conseguir. Yeah. Não, essa é a fé. O líder sabe, epá. Conforme eu digo aqui dos meus colegas, eu vim da Yurdi. A Yurdi pode ser o que é, mas epá, a Yurdi é uma escola, meu líder. É isso. Yeah. A Yurdi é escola. Então, aquele ensinamento, né? Por vezes a gente via, poxa, meu líder me manda muito, meu líder fala, ué, não. Hoje eu consigo entender que aquilo foi uma preparação de forma indireta que a gente teve, que hoje conseguimos encarar os problemas. Por vezes, já houve momentos, não é? Acho que isso acontece com todo mundo. Já houve momentos que a pessoa pensa em desistir. E, poxa, tá duro. Língua não tá saindo, não tá saindo, não. Aí depois a gente vê, poxa, eu sou o cara, eu tenho que ir na frente, não dá para desistir, tem que continuar. E estamos aqui. Estamos aí, o tempo vai, estamos a ter sucessos e o processo continua. Então, tiramos só uma dúvida. Primeiramente, tu foste aí porque querias ir para aí ou porque apareceu uma bolsa? E a outra questão é, quando começou os conflitos com a Ucrânia, em algum momento passou-lhe a ideia, o pensamento de regressar para Angola? Bem, vou responder primeiro a segunda, depois vou para a primeira. A primeira resposta vai ser um pouco mais longa. Quando começou o conflito, se eu pensei em voltar para Angola. Na verdade, eu vim aqui para a Rússia já com o conflito a decorrer. Okay. Yeah. Vim aqui para Angola já com o conflito a decorrer. Acredito que esse conflito começou, se não estou em erro, em 2020, 2021, se não estou em erro, nesse período assim. Yeah. Bem, segundo a história, não é? Esse conflito já decorre há anos. Já decorre há anos, porque tem sempre desde aquela separação da antiga União Soviética que tal, e os conflitos já decorriam aí. Mas pronto. Eu vim aqui para a Rússia já com um conflito. Exatamente, a mãe, a família tiveram aquela percepção, mas poxa, um país que está em guerra, você quer ir? Ouvindo, você continuar em Angola, não vou conseguir alcançar o objetivo, vou ficar frustrado. Então, tanto que em Angola já estava a estudar, estava já no terceiro ano em engenharia, estava já lá a transitar para o terceiro ano de engenharia. Acho que o Abreu lembra, né? Eu depois estava fazendo medicina, mas depois troquei para engenharia, acho que o Abreu lembra. Sim. O líder lembra. Mas quando surgiu essa bolsa, não é? Quando surgiu a bolsa, fiz lá os testes, que tal, passei na bolsa, dei a documentação, que tal, vi, o nome foi apto. Nunca foi, na verdade, uma ideia de querer ir para a Rússia. Paixão, desejo de um dia querer se formar no estrangeiro. Eu acredito que Filomeno Moraes, ser antes de ser. Meu irmão, viva! Exato. Acredito que desejo de querer estudar no estrangeiro é um desejo de quase todo mundo. Acho que é um desejo de quase todo mundo, querer estudar no estrangeiro. E eu não estive isento disso. Sempre quis estudar no estrangeiro. Mas esse desejo de querer estudar no estrangeiro nunca me passou na mente estudar na Rússia. Por que nunca me passou na mente? Porque, na verdade, eu nunca tive aquele desejo de querer estudar numa língua que o alfabeto é diferente do latim. Eu fugia sempre isso. Por exemplo, ter que estudar na China, ter que estudar no Japão, Rússia, países que o alfabeto é diferente do nosso. Nunca quis. A minha ideia sempre foi querer estudar ou Portugal, ou França, ou Inglaterra. Tanto que eu fiz de tudo, meu líder. Questão de ir para a Inglaterra, para Oxford. Tudo mesmo, tudo. Mas infelizmente não houve possibilidade. Então, eu estava tratando, na verdade, do processo para ir para Portugal, líder. Acho que o líder se apercebeu, Portugal estava a dar aquele visto nacional com aquela união dos países da CPLP. Não estavam a dar um visto assim do gênero. Visto da CPLP, exato. Sim. Eu tinha um processo para o visto da CPLP. Tinha a ideia de ir para Portugal e com o tempo depois, ver se ia para a França ou alguma coisa assim. Mas quando surgiu essa oportunidade, não pensei duas vezes. Não pensei duas vezes. Também a minha prima aconselhou, vai para a Rússia, lá você vai estudar, do que ir para Portugal, que lá vai ter que trabalhar, coisa do gênero. Vamos lá, vamos para a Rússia. Nunca pensei para a Rússia, né? É uma língua muito difícil, mas vamos lá. Porque, na verdade, muita gente não migra para esses países, além do clima, também com a questão língua. Por isso que eu disse que alguém pensar em fazer turismo na Rússia é porque essa pessoa ama a Rússia. Ama. Porque a maioria das pessoas que estão aqui raramente vêm para o turismo. Porque a questão língua e a questão clima é que acabam sendo modestas as percepções.
Yeah. Então, quase todo mundo que vem para aqui é mais para estudar mesmo. Diferente de uma Bélgica, né? Uma Bélgica, uma Espanha, que as pessoas querem sempre para fazer turismo. Yeah. Aqui vem mais estudar. Então, epa, escolhi a opção de vir para aqui, estudar. Yeah, escolhi vir para a Rússia, vim para a Rússia, cheguei aqui nesse país, epa, as coisas aqui é incrível. Uma das coisas que eu muito amo nesse país é a tecnologia. E aqui tudo é baseado em tecnologia. Yeah. Aqui é um país, epa, como dizem, né? Um dos países do primeiro mundo, sim, de facto é. E uma das outras dificuldades, né, para o estrangeiro aqui é a adaptação quanto ao clima. O país mesmo é frio. É mesmo frio. Frio, frio. Félix, nesse momento aqui em Portugal é verão. Aí também existe verão na Rússia? Sim, também. Olha, uma questão até muito. Uma questão meio engraçada. De tal maneira que aqui faz o frio, é de tal maneira também que aquece na época de calor. O frio aqui é intenso. O calor também aqui é intenso. Eu não sei como é que é em Portugal. Sim, também a questão de ser muito ultimamente. Yeah. Aqui mesmo aquece. Mas só que nesse mês de agosto já não está assim tão quente. Já é um momento que faz frio. Porque já estamos também a sair do verão, né? Por exemplo, época de junho a julho, aqui só passa a escurecer por volta das 22 horas já. Aqui 22 horas também. começa a escurecer. Yeah. 22 horas escurece, 3h20 já está claro, 4 horas é como se fosse já tipo 6 horas, 7 horas, mas agora já consigo notar a diferença aqui. Estamos em agosto e por vezes para amanhecer já é um pouco mais lá para as 4h50, 5 horas. Então consigo notar que o tempo de verão, não é, já está basicamente, já estamos a se aproximar para o inverno. O frio mesmo aqui é intenso. Aqui a temperatura chega a ser abaixo de menos 15 graus, menos 20 graus. É mesmo muito, mas muito frio. Na cidade onde eu estou, é uma cidade que alguns dizem que faz menos frio. Eu digo, poxa, vocês estão dizendo que a minha cidade faz menos frio, então a outra cidade fria é como? Porque aqui o frio mesmo é frio. Yeah. Como eu digo, é uma arca aqui. É uma arca. Época de neve, estamos a falar de dezembro, janeiro, fevereiro. Nessa época assim, de neve, novembro, dezembro, né? Minha cidade atrasa um pouco de nevar, né? Começa a nevar a partir mais de dezembro. Dezembro, janeiro, época de muita neve. Quando está a nevar, não faz tanto frio. O frio surge depois de ter nevado. Aí o gelo fica todo congelado pelas ruas, todo pedra. E aí, então aí a tendência de fazer muito mais frio. Tal como outras pessoas, também tive tanta expectativa, também estive assim tão ansioso para poder ver neve. Primeira vez que eu vi a neve, mas depois falei, já não gosto mais desse tempo. Olha, é a estação do ano que aqui na Rússia eu menos gosto. Quase todo mundo que está aqui. Você gosta desse tempo? O colega também não gosta. A época de neve é uma época muito, mas muito complicada. Por quê? As ruas todas ficam cheias de gelo. Você sai na rua, como você cai, está escorregando as ruas. Você tem que andar pelas ruas cheia de casaco. As pessoas que metem 3, 4 casacos. Você fica cheio de roupas no corpo, botas, luvas. Olha, é bem complicado, muito cansativo. Por vezes, se você tem aula de manhã, para acordar é difícil. Eu já trazei muito nas aulas, porque acordei tarde, o clima, não estou habituado. É bem complicado. Mas aí há muito aquecedor nas ruas, não? Os aquecedores. Olha, os aquecedores estão mais dentro assim, das residências. Nas residências, universidade. Olha, aqui todo local tem aquecedor, sim. Nas ruas não, nesse caso, né? Tipo, nas residências, nas universidades, nos hospitais, todos os locais, nas lojas, tem aquecedores, sim. Tem aquecedores. Porque frio mesmo que aqui faz é demasiado. E outra coisa é o quê? Em épocas de frio, 8 horas ainda está muito escuro. Por vezes você tem aquela tendência, né? Acordou, olhou na janela, ainda está escuro, vou dormir. Afinal de contas, são 7 horas, 8 horas, você por vezes atrasa. Então, é uma época que
daqui a nada vamos viver novamente, mas é a época que eu menos gosto. A época de verão, epá, é época que todo mundo gosta. Anda de qualquer jeito. O russo, então, na época de verão, o russo anda sem camisola na rua. Corre sem camisola. Então, na praia, você vê todo ele aí, estendido, sem roupa. E a época de calor, ainda digo que é a melhor época da Rússia. Frio mesmo, não. Frio, foi uma experiência que já nem quero voltar a viver, mas infelizmente somos obrigados a viver novamente. Felipe, um engenheiro automaticamente passa para médico. Foi uma opção que tinhas em mente ou foi a alternativa que tinhas para poder estudar no exterior? Bem, meu líder, deixa eu meter aqui um riso nessa pergunta. Sonho do sonho, todo aquele sonho de criança que a mãe chega para nós, né? Temos por aí 8 anos, 6 anos, a mãe chega para nós, filho, o que é isso que eu quero no futuro? Qual é o teu sonho? Aí nós chegamos assim, qual é o teu sonho? Não, quero ser fulano, quero ser X, quero ser Y. Sonho de sonho, moço, era ser piloto. Yeah. Sonho mesmo de sonho, moço, era sempre ser piloto, sempre que na pista, no avião, piloto. Mas o que acontece? Infelizmente não pude ter essa oportunidade de ser piloto. As condições não possibilitaram. Então, com aquele tempo, fui passando, fui mudando a minha percepção. Como sempre me dediquei assim em cálculos, sempre pensei, quero ser engenheiro mecânico. Gosto de máquinas, quero ser mecânico, quero ser mecânico, quero ser mecânico. Tanto que, quando eu ingresso para o ensino médio, não consigo fazer mecânica, engenharia. Ingresso no curso de enfermagem. Aqui do Cobreiro sabe, né? Naquela época, 2016, eu sempre chegava tarde na igreja, porque você é sempre do estágio. Uhum. Exato, fiz enfermagem. Fiz lá na Samba, no Mandum, fiz enfermagem. Mas, é um curso que a velha disse, a mãe, né, em casa disse, faz esse curso, é muito bom, você sabe, o nosso país. A mãe está sempre assim, a mãe pensam sempre na saída do país, né? A enfermagem em Angola, tem sempre saída. Sim, tem sempre saída. Ainda, faz enfermagem, não tem outra opção, você já fazer. Depois, na altura, não consegui vaga no Macarenco, na altura, né? Aquela questão de, não tem alguém, não tenho conhecidos, não consegui, fui obrigado mesmo a fazer enfermagem. Tanto que estudei mesmo a enfermagem. Terminei o curso de saúde ingressei em 2013, terminei em 2016. Terminei em 2016, que foi a época que eu conheci mesmo o líder, né, lá na igreja. Mas depois ingresso novamente para Agostinho Neto a fazer saúde. Mas fui só até o primeiro ano, depois terminei, saí de lá e decidi, vou ingressar para engenharia. Vou fazer aquilo que eu de fato gosto. Então, perdi praticamente aquele ano, 2018, 17, 18, perdi aquele ano. Mas 2019 ingresso para engenharia. Fiz 2 anos de formação no Sinfotec, fiz mecânica industrial, de manutenção industrial. Fiz lá 2 anos, eu sou de formação profissional e tecnologias. Fiz mecânica industrial e também um ano depois ingresso no Oscar Ribas, lá no Talatona, se você ainda lembra. Foi assim. Sim, ingressei em engenharia eletromecânica. Estava a estudar eletromecânica e estava a estudar mecânica industrial no Sinfotec. Estava estudando assim, estava fazendo faculdade de engenharia. Mas depois desse percurso da engenharia, não é? O que acontece? Surge essa bolsa. Eu falei, poxa, a bolsa surge, mas a pessoa que fez a minha candidatura me disse, tu para concorrer nessa bolsa, só podes fazer uma formação ligada àquilo que você estudou no ensino médio. Eu falei, poxa, no meio da enfermagem, quer dizer que você tem que fazer uma medicina? Eu gosto de fazer uma engenharia. E aqui fazer engenharia aeronáutica, porque aqui temos. Como o camarada disse que, você tem que fazer um curso ligado ao que você estudou, de acordo com o que você estudou no ensino médio. Eu vi, vamos lá fazer, quais são os cursos que tem? Ele mostrou a lista, tem curso X, eu vi, medicina geral, que tal, não, vamos. Escolhi a especialidade em pediatria. Porque atualmente temos muitos médicos na banda, então não, vou fazer a especialidade. Porque a Rússia tem essa possibilidade de você fazer a especialidade. São 6 anos aqui, né? Mesmo tempo que medicina, mas do primeiro até o terceiro ano, aquilo é tipo medicina geral, mas do quarto até o sexto é já a própria especialidade. Eu vi, eu vou ingressar aqui, candidatei na especialidade de pediatria. Mas o que acontece, meu líder? Olha o que acontece. Depois de eu estar aqui na Rússia, terminar o curso de língua, pergunto assim dos meus orientadores, né? Porque aqui na Rússia, os estudantes, cada estudante, cada grupo, né, de estudantes tem sempre um orientador, um tutor, que o acompanha até terminar o ano letivo, até terminar a formação dos 6 anos de licenciatura.
Eu pergunto no meu tutor, epa, há possibilidade de fazer esse curso aqui? Aí ele me disse, epa, a partir do teu país, se você fizesse já a troca de lá, daria jeito. Eu falei, poxa, o meu cama me disse que só tenho que fazer algo ligado ao meu curso do ensino médio, enquanto que eu poderia fazer. Acho que também ele não tinha esse conhecimento. Yeah. Então, vou para o departamento dos estrangeiros, yeah, vou lá no departamento dos estrangeiros, no gabinete, tento falar lá com a secretária, não é? Com a finalidade de me fazer a troca. Ele até que a própria secretária disse, não, podes fazer a troca, pode mudar o teu curso. Depois foi numa altura em que aqui a situação estava sendo meio crítica, né? O conflito entre os dois países estava meio crítico, então a cidade, os estudantes estavam a fugir, estavam em outras cidades. Então a universidade não queria ficar sem alunos. Razão pela qual que tudo que um aluno quisesse pedir, aí eles não tinham como negar, porque queremos manter o aluno, aceitaram o meu pedido. Yeah. Tanto que fizeram os contatos com o Ministério da Educação, o Ministério da Educação aceitou que eu fiz essa troca, deram-me as cartas, tudo. Só que quando mando para a nossa embaixada, né? A nossa embaixada, não me respondeu a tempo. Então, estava a passar o momento das matrículas, não tive outra opção. Tive só já que continuar com a medicina. Continuar, yeah. Não quis mesmo trocar, de fato. Se eu trocasse, porque aqui na minha faculdade tem mecatrônica, eu quis mecânica aeronáutica, mas na minha faculdade não tem, mas tem mecatrônica, que também é uma boa opção, seria uma boa opção. Tentei, mas infelizmente não consegui. Tanto até que eu disse, é mesmo Deus que quer que eu faça isso. E a mulher não conseguia, a criança não conseguia, esse cara é um chamado, né? É, Yeah. quer dizer que faltam 4 anos. Sim, nesse caso eu começo já o segundo ano, quer dizer que vão faltar mais 4 anos para terminar. Depois de terminar a formação, vocês são obrigados a exercer em Angola ou podem exercer em outro país? Olha, isso depende já do estudante. Porque atualmente a Rússia, ela está dando uma oportunidade para os estrangeiros. Uma oportunidade por quê? Porque enquanto estás a fazer a tua licenciatura, vês que já estás no último ano, ou ainda estiver mesmo no meio do ano, não é? A Rússia te dá a possibilidade hoje em dia de tu tratares um documento que te mantém já aqui como residente. Terminas a universidade e não precisas regressar no teu país. Você que sabe se vai ficar aqui a trabalhar ou fazer alguma coisa que você quiser. Yeah. Hoje em dia já temos esse documento, tanto até que o primeiro documento, né, que dá acesso... Como é que chama aquele processo? RVPO. E aqui é um documento que... Aquilo é tipo uma residência, né? É uma base de residência. É a própria residência. E essa RVPO é uma básica residência do tipo, tu estás aqui, já não precisas ter que estar sempre de cada ano renovar o visto. Aquele é um documento que tem que ele dura, tem a duração equivalente ao mesmo tempo de formação que você tem. Uhum. E porque no estrangeiro é assim, né? Por exemplo, para o visto de turismo, acho que ele de 3 meses tem que estar sempre a renovar. De estudante, de um ano tem que estar a renovar. Mas com esse documento, né, que eu até estou já para tratar ainda esse ano, não preciso ter que estar renovado. Se me faltam aqui 4 anos, então tenho 4 anos de estar aqui na Rússia. Posso sair, posso entrar sem ter que pedir visto. Mas já quando tiveres a terminar a formação, tem um outro documento que é o VNG. Como é que é? VNG. E aqui já é uma residência mesmo permanente. Yeah. Terminaste, nunca se para o teu país, quer ficar aqui a trabalhar, tens aquele documento, fica aqui o tempo que você quiser. Tanto até que aqui alguns... É permanente mesmo. Permanente, não precisa ter, aqui não se renova. E para conseguir a nacionalidade, o que é que é preciso? Olha, só renovas depois de 40 anos, líder. Yeah. Quer dizer, só consegue ser russo depois de 40 anos? Não. Por exemplo, esse colega que eu falei aqui, né, que foi representar a Rússia num outro país, ele, por méritos acadêmicos, conseguiu a nacionalidade. É russo, já tem um passaporte nacional de Rússia. Yeah. Não precisa todo esse tempo para conseguir a nacionalidade, não. Tá como em outros países, né? Acho que 6 anos, 5 anos, 7 anos. Aqui também acredito que seja assim. Yeah. Então, terminar aqui. Há colegas que estão aqui, que já trabalham aqui. Uns já têm família. Tem colegas que já estão aqui há 15 anos, 16 anos. Oh. Tem família. Tem família aqui. Uns casaram entre angolanos, outros angolanos e nigerianos. Angolano e moçambicano, com um casamento que houve há uns 4 meses atrás. Os outros casaram com russas.
é muito congolês a casar com russo, é muito nigeriano a casar com russa aqui. Temos até angolanos também que estão aqui casando com russas. E estão aqui a viver, estão a trabalhar e estão a fazer a sua vida. Uns, quando terminam, automaticamente voltam para o país. Por exemplo, eu tenho uma colega, né? Destaque. Alegria, meu pai da ciência, Félix Euler, muito obrigado por tudo. Viva a alegria! Temos aqui uma colega, né? Ela formou-se até o mês passado. Terminou o mês passado aqui na Rússia. Terminou a licenciatura. E a semana passada, eu vi no story dela do WhatsApp, essa banda é minha, essa aqui é Angola. Puxo ela, fulano, tá em Angola? Ela falou, ei, meu play, já estou em Angola. Ela terminou automaticamente, comprou bilhete, foi para Angola. Há quem vai diretamente, como há quem ainda decidiu ainda ficar aqui, não, vou ficar aqui por um tempinho. Mas no meu caso, pelas ambições que eu tenho, né, com o nosso país, aquilo eu terminei e diretamente para o país. Temos lá outros objetivos. Uau. Então não pensas em viver aí? Não. Na Rússia, eu digo que eu não viveria aqui. Olha, é um país excelente. É um país excelente, um país calmo que eu ando com o meu telemóvel, ando com o meu computador, ando com tudo que eu quiser, qualquer hora, ninguém me mexe, ninguém me pergunta nada, não há delinquência, segurança total, nas ruas não há polícia, são câmeras que funcionam. É um país de muitas regras, um país onde as pessoas são muito, mas muito excelentes, as pessoas são mesmo bacanas, são legais. Se tivesse que viver, se as ambições que eu tenho para com o meu país aqui me possibilitasse, aqui me desse a possibilidade de ter elas, sem pensar, eu viveria aqui. Eu viveria. Porque por vezes as pessoas só imigram, nem sempre porque estão à procura de desenvolvimento social, financeiro, não. Algumas vezes as pessoas imigram porque querem segurança de vida. Infelizmente, o nosso país não nos apresenta totalmente essa segurança. Em 2019, 2020, eu fui assaltado, vou seria morto em 2020 em Angola. Fui assaltado com faca, tudo. Aquilo me criou um trauma que durante uma semana não ia trabalhar. Então aqui eu vivo essa paz. Eu saio, não tenho aquele receio de que não, poxa, vou voltar 2 horas. Não. 2 horas volto normalmente. Se é próximo de casa, vamos a caminhar nas calmas, estamos a chegar em casa, sem nenhum receio. Estamos a caminhar, mexendo no telefone, normalmente. Esse país da segurança. Viveria aqui. Mas, como eu digo, né? Para estrangeiro, esse país ainda tem aquela. Ainda tem aquele ponto aí de que é estrangeiro, não concerne o desenvolvimento, ainda é um pouco, ainda é uma história controversa aqui, ainda é uma questão assim, muito delicada, não é? Países como... Tenho uma dúvida. Os estudantes que vão para a Rússia a cargo do INAB, não é? De bolsa, eles conseguem sobreviver com o que recebem do governo ou têm de fazer ainda uma atividade profissional para ajudar aí no mantimento? Ok, meu colega Alegria respondeu aqui, o assalto foi na Gamec, exatamente, foi na Gamec, roda parabólica. Aquele foi um trauma. Muito perigoso. Uma rua muito, mas muito perigosa. Então... Tá próximo, aquela zona, eu falei, não, aqui não dá. Tive que voltar para o Moque Cagil. Pelo menos é para a delinquência, mas pelo menos aí todo mundo sabe, nascer o fulano. Atendendo a questão, não é? O que acontece? Nunca mais ouvi relatos de que o INAB deu bolsas para estudantes virem para a Rússia. Nunca mais ouvi. Se o estudante recebe uma bolsa do INAB, atualmente tem mais para outros países, como por exemplo Portugal. Há muita bolsa do INAB. Não é que há muita, né? Mas ano passado houve, esse ano ainda houve bolsas do INAB para Portugal, juntamente com a Universidade de Camões, tem sempre essa parceria. Exato. Tanto tem uma colega lá em Portugal, né? Colega foi minha estudante, digo assim. Hoje em dia está lá em Portugal com essa bolsa do INAB, da Faculdade de Camões, em parceria com o INAB. Mas atualmente nunca mais vi estudante russo veio para a Rússia, estudante angolano veio para a Rússia com a bolsa do INAB, não. Salvo eu, se esse estudante for da escola Capsoca, não sei se o líder conhece a escola Capsoca, uma escola de violino, eles tocam violino. Exato. Muitos deles também vêm aqui estudar língua.
muitos deles vêm aqui estudar língua. Então, esses que vêm aqui estudar língua, estudar música, esses que vêm aqui estudar música, por meio dessa escola, aquela é uma escola que tem com participação com o governo angolano e coisa do gênero. Então, eles são financiados pelo INAB, além da embaixada russa, o governo russo nesse caso, né? Eles também são financiados pelo INAB. Mas já no meu caso, como no caso de outros, não são financiados pelo INAB. Aquilo que financia é mesmo o governo russo. O governo russo disponibiliza 300 vagas para os angolanos por meio da embaixada da Rússia em Angola. A embaixada da Rússia em Angola faz a publicação. Temos aqui 300 vagas de bolsa de estudo. E abrem as candidaturas e as concorrências começam. Nós, muitos que estão a vir aqui para a Rússia atualmente, já não é por conta do governo angolano. Do INAB, já não. É mesmo por conta do governo russo. Sim. Se veio aqui por INAB, se calhar é uma instituição que responsabilizou-se por eles, ou faz parte dessa escola que eu mencionei aí de música, ou ainda faz parte de uma academia militar. Porque aqui também temos muitos estudantes angolanos que vêm de uma academia militar. Por exemplo, a Marinha de Guerra manda muitos estudantes aqui. Então, eles têm um financiamento não só do governo russo, também como do governo angolano. Então, o governo russo consegue vos manter aí habitação, moradia, só se preocupa em estudar, ou ainda assim tens que aumentar alguma coisa para te manter? Olha, exato. Essa bolsa, de como é que eu digo? Acho que a expressão correta é comparticipada, né? Como diz, 50%, 50%. Mas é que é um 50% que o estudante não paga formação. Nesse 50%, o estudante não paga formação nenhuma. Material didático, curso de língua, e o tempo todo da licenciatura, o estudante não paga nada. O estudante aqui só paga a sua alimentação e o seu dormitório. O dormitório, a universidade disponibiliza. Tem aqui os edifícios, né? Tem os edifícios que tal. A universidade disponibiliza os quartos. Tem aqui quarto de 2, quarto de 3, dos edifícios. A universidade disponibiliza. E o estudante vai pagando um valor anual. Ok? O estudante é que sabe se paga anual, se paga mensal, se paga de 6 meses, mensal, nesse caso, né? Semestral, nesse caso, se paga semestral. O estudante é que sabe. E é um valor que eu digo que, atendendo a nossa realidade em Angola, eu digo que aquilo é um valor simbólico. Digo um valor simbólico por quê? Porque há instituições que o dormitório por exemplo, se formos no câmbio, né, convertendo para o câmbio atualmente, o dormitório estamos a falar de 150 mil kwanza, 130 mil kwanza anualmente. Atendendo às condições do dormitório. Na minha cidade, o dormitório eu pago anualmente 20 mil rublos, né? 20 mil rublos, se fosse na época que eu vim aqui, em 2023, no câmbio de 10 mil kwanzas, de cada nota de 1.000 rublos, 10 mil, 20 mil rublos, estamos a falar de 200 mil kwanzas, que eu falei que eu pago anualmente. Então, eu digo que tem mais valia, né? Vir pagar com o dormitório anual 200 mil kwanzas, do que ter que gastar, ou seja, do que esses 200 mil kwanzas, eu tenho que aumentar ainda 35 mil kwanzas para pagar um mês de propina na UPRA, de medicina. Tá vendo? Uhum. Porque atualmente na UPRA, né? Acho que não sei como é que está agora lá os seus pressários, mas a propina lá estamos a falar de 235 mil kwanzas, sim, esse valor, 235 mil kwanzas. Só não sei como é que está agora. Mas eu gostaria de Angola ainda está falando esse valor, tanto que eu tinha uma colega que lá estudava, e hoje em dia, né, também por intermédio dos processos que eu tratei para ela, até que estudou agora na Rússia, no ano passado, mas ela lá na UPRA pagava 235 mil kwanzas mensalmente. Quer dizer que para onde termina um ano, você tem que ser filho. Opa, o pai em casa tem que ter dinheiro. E você tem que ser o filho que vão te prestar bem atenção. Pagar 235 mil kwanzas ainda é muito. Chega aqui, 235 mil kwanzas em Angola, por vezes, nem chega a salário de um pai de família, de uma mãe. Não chega, por vezes. Se calhar temos mãe, pais, que o salário só são 150, 160, por aí só 200, então. Você também não é o único filho, por vezes, então. E também o pai não tem como te pagar essa propina, porque se ele te pagar os 200 mil, ainda vai faltar 35 do salário dele para poder te pagar um mês. Então, eu digo que é um valor simbólico. Por isso que eu digo que é um valor simbólico. Que nós pagamos aqui anualmente. Alimentação,
Eu acho que em Portugal também é assim, porque as minhas primas contam-me, né? Elas são portuguesas, elas contam-me que a Europa toda, na verdade, a comida é barata. Sim. Yeah. A comida aqui é acessível. A comida é mesmo muito acessível. Temos comida de todo tipo de preço. Então, não é uma questão de reclamação. Mas agora, como a gente não faz parte, não é responsável por uma instituição de bolsa, nem comunidade, então a faculdade não, digo, o próprio país, a própria federação, você te dá liberdade, você como estrangeiro, trabalhar. Te dá a disponibilidade de você querer trabalhar. Então, aqui quem Mas quiser o horário, trabalhar... desculpa, o horário estudantil dá tempo de. Será que atividade profissional? É exatamente o que acontece. Aí está a questão. O país te dá liberdade de você trabalhar. Mas agora, tu como estudante, tens que saber criar o seu tempo. Por exemplo, nós da medicina, é bem complicado trabalhar em época de aula. Por quê? Porque medicina aqui não tem um horário fixo. Aqui não estuda-se como em Angola. Por exemplo, em Angola nós temos, não. Você que escolhe, você vai estudar de manhã, você vai estudar de tarde, vai estudar de noite. Em Angola, né, na altura eu estava estudando de noite nos Carribas. De manhã ia na formação de mecânica no Cifotec, de tarde ia dar aula, de noite ia estudar. Quer dizer, eu tinha das 8 horas até as 17 horas livre. Digo assim, só para estudar de noite. Aqui medicina não. Aqui medicina não. Ou seja, a formação aqui não tem um horário específico. Aqui não tem curso. Aqui não tem porque não, vou escolher estudar de manhã, de tarde, de noite. Não tem. Há dias que a aula vai ser das 8 até as 15. Há dias que a aula vai ser das 10 até as 19. Há dias que as aulas vão ser das 13 até as 21. Não tem um horário fixo. O horário muda sempre. Não tem aquela de escolher, não, vou estudando período X. Não tem. Então, com base no seu horário, seu calendário de aulas, aí você cria o teu tempo de trabalho. Só que chega a ser um pouco complicado. Por quê? Porque os trabalhos aqui são das 8 horas, o período normal, das 8 até as 17 horas. Então, das 8 até as 17, você até pode querer trabalhar, mas cai aqui naquele intervalo, por vezes 15 horas, ainda estás no trabalho, vais ter aula, tá vendo? Então fica um pouco difícil. Mas isso só para quem está no primeiro, segundo ano, que fica um pouco difícil. Porque as pessoas já estão aqui no terceiro, quarto ano, já são anos assim mais leves, já conseguem ter aquela gestão. Mas agora, em épocas de férias, por exemplo, nesse momento, é uma época que, quase ninguém fica no dormitório. Todo mundo de manhã foi trabalhar na sua vida. Ninguém dá confiança a ninguém. Todo mundo foi trabalhar, foi fazer o business, foi fazer tudo. Tem uns até que viajam, vão para outras cidades porque acham que dá mais oportunidade de trabalho. Ficam lá esses 2, 3 meses de férias, só depois é que regressam. Uns continuam mesmo na mesma cidade, trabalham e dão a mesma vida para tudo. Só que é como tudo, né? Como sabemos, Europa para estrangeiro o trabalho não é fácil. Não. Carga horária é pesada, trabalho por vezes é pesado. Não é fácil. Então é basicamente assim. Uau. Então, nesse momento, nós que estamos aqui em Portugal e Angola, temos uma percepção de que a Rússia ainda é um local inseguro, e acho que também a família ainda tinha esse receio quando tu de casa de Angola para lá. Uma outra cidade. Então nós queremos saber a partir daqui qual é a sensação que as pessoas aí têm no concerne à segurança. Se estão a dormir, estão a sonhar que vai cair uma bomba. Olha, a resposta que eu dou sempre nas pessoas: enquanto me verem vivo, estou seguro. Aqui está seguro. O que acontece? Olha, quando dizem que esse país é um país que, em termos de segurança, não brinca, tem. Acredito eu, né? Eu não sou lá, não estudo geopolítica, mas tenho aqui colegas que estudam e também estou num país, estou a viver a realidade. E eu digo que esse é um dos países com a melhor segurança a nível mundial. É um dos países com maior exército. É um dos países com maior sistema de defesa. Nós aqui temos um sistema de defesa antiaéreo. Então, como de Israel, não é? Olha, eu acredito que a Rússia é mais segura que Israel. Né? Israel, por vezes, tem aquela mão dos Estados Unidos, né? Eu digo que a Rússia é mais segura. Porque, a nível da história, né? É um país que nunca perdeu nenhuma guerra. E ainda mesmo a nível, né, da história, dos estudos geopolíticos, é o país com o maior exército. Né? E até um dos maiores exércitos. Atualmente, né, está lá
América, mas epa, a Rússia não sai, não sai. É um país que, eu digo que não depende de ninguém. O russo é russo, ele é mesmo racista. Quando eu digo russo é racista, não é porque na questão tonalidade de pele, não, porque eles são aqui. Uma vez ou outra, vocês sofrem aquele modo de racismo, né? Mas o russo é alguém muito legal. Se você é legal, quando vai ser legal contigo. Embora que riem pouco, mas são legais. Então, quando eu digo russo é racista, é no intuito de que, ele considera a si mesmo que eu sou aquilo, eu sou a potência mundial. Assim. É mais na raça. Ele é potência mundial, é potência mundial. O russo, você lhe pergunta, por que você não fala inglês? Uma vez perguntei numa colega, eu não minto, o meu colega perguntou numa colega, eu estava ao lado, numa russa, tu sabes falar inglês? Aí ele respondeu, eu sou russa, eu falei inglês para quê? Tá vendo? E o russo não te diz que são europeus. O russo não te diz que são europeus. O russo diz que eu sou russo, pertence ao continente, Rússia. Tanto que nós dissemos que a Rússia aqui é um continente. A nível de extensão territorial, é um país muito grande, faz parte da Euroásia, esse país. Tanto que há tempos houve um tsunami que nós estamos aqui na rua, nem nos apercebemos, porque o tsunami aconteceu em uma zona bem distante daqui, mas dentro do país, que ninguém ouve nada. Aí você começou a mandar mensagem, eu estás bem, eu vi aí tsunami, eu falei, mano, eu estou aqui, eu não sei se aconteceu aonde, esse país é tão grande que se acontecer alguma coisa distante, também como perceber. Então, a segurança que tem, é um país mesmo muito seguro, mas muito seguro. Há momentos, né? Havia momentos em que a gente escutava algum ruído de lançamento de mísseis. Isso é verídico, via-se. Mas, tá a lançar mísseis, nós estamos aí a jogar bola normalmente. Estamos seguros. É um país que é para segurança. Certas vezes a mídia traz alguma coisa que nem sempre é verdade. Por vezes a mídia traz alguma informação. E por vezes são informações que já passaram. Só estavam divulgando naquele momento. Por exemplo, houve uma informação aí, o que era, já não me lembro tanto, que é uma informação que já havia passado daqui a bastante tempo, mas divulgaram aí nas nossas mídias. Naquela página, a gente agora aguenta. Divulgaram uma informação que nós estamos aí, isso já passou há muito tempo, isso foi 2023. Exato, mas nós estamos aqui normalmente. A questão de segurança é um país muito seguro. Temos os melhores exércitos aqui. Então, estou calmo. Terás um tripado vermelho. Amém, amém. Estamos calmos. Conforme eu digo, enquanto estamos viver vivo, o país está calmo. Essa é a minha resposta sempre. Porque as pessoas têm esse medo, não vou ir para a Rússia, é para a guerra. Não, estamos bem, estamos seguros, estamos protegidos. Ontem ainda fiz estava a falar com um grupo de colegas, também numa live, foi um vídeo no WhatsApp, porque eu tinha alguns colegas que estão no Brasil, e até lá uma menina está no Brasil, está fazendo essa especialidade, e tem o meu primo, né, acho que eu conheci o meu irmão, está na China, Paulo, não sei se conheceste. Acho que não. Acho que também não conheceu, assim, eu acho que deve ter na casa dele. E aí eu não conheceu. E estava olhando uma chamada, vídeo chamada, ele perguntou, mas é como então, eu estou para aí, as bombas, nada. Eu digo, mano, eu estou no país mais seguro do mundo. Nós não perdemos nenhuma guerra, nós temos aqui muita proteção. Tanto até que eu usava uma ironia com eles. Como é que era a ironia que eu usava? Era meu irônico com eles. Dizia que... Olha, se eu lembrar do que eu vou dizer. Mas estamos aqui. João Maquintas, bem-vindo à live. Uau. Olha, Euler, mais sim. uma questão que o Alegria deixa aqui. Acho que é uma brincadeira de pergunta. Terás um certificado vermelho, meu bro? Estamos a lutar para isso, estamos a lutar. Não é fácil. Chegar aí não é fácil. Mas também não é impossível. Vamos conseguir. Vamos Como chegar. é que isso funciona? Aquilo é o que, na verdade, a instituição tem uma metodologia do tipo, o estudante para conseguir o diploma vermelho, a partir do primeiro ano tem que começar a estudar na excelência. Mano, se esse for o critério, então serão sempre cursos até diploma vermelho. Por quê? Se eles me obrigam já no primeiro ano a estudar com excelência, eu como estrangeiro me fica difícil, porque eu estou a sair do curso de língua agora e por vezes nem aprendi ainda 100% a língua. E sabendo que a língua é uma das grandes dificuldades para o estudante estrangeiro. Então fica mesmo muito... Olha, o ano mais difícil de todo estudante estrangeiro aqui na Rússia, acredito também em outros países, é o primeiro ano. O primeiro ano chega a ser o ano mais difícil, porque é o ano da adaptação do sistema, é o ano em que a língua ainda não flui tão bem, então chega a ser muito difícil. Mas agora,
Existe também aquele outro ponto. O estudante pode não conseguir no primeiro, segundo ano estudar na excelência, mas no terceiro, quarto, quinto, sexto ano estudar na excelência, ele pode fazer recuperação das cadeiras do primeiro ano. Tá vendo? Pode conseguir fazer alguma recuperação, acrescer as notas e consegue ter um diploma. Vermelho. Então, essa é uma das possibilidades. Então, vamos lá também chegar. Se os outros chegam, nós também podemos chegar. Uau. Então, quando o estudante está na excelência, tem um certificado diferenciado, que é o vermelho, mas há alguma vantagem desse certificado a nível da Rússia, a nível internacional? Olha, eu sou novo no país, não tenho muita experiência quanto a isso, mas eu, por aquilo que são as minhas conclusões, eu digo que tem ainda uma certa... em tudo há sempre uma vantagem. Tem uma vantagem, sim. Uma das vantagens é o quê? Primeiro, uma das vantagens, vou começar assim. Por aquilo que é o meu ponto de vista, né? Cada um pode ter o seu ponto de vista, porque somos todos diferentes, temos percepções bem diferentes e temos objetivos e ambições bem diferentes. Por exemplo, vou dar exemplo, não é? Vou dar exemplo de um colega que cá estudou. Ele é alguém muito... A Alegria está aqui na live, vai lembrar dele, de quem eu estou falando. Ele é alguém que atualmente lá em Angola, não é? É muito, mas muito influente. Toda a página do Facebook conhece ele. Ele é apelidado por Tigelo. Ele é alguém que... Qual o nome? Tigelo. Esse é o apelido dele, Tigelo. Tigelo, ok. Tigelo. O nome dele é João Manuel, mas é o apelido Tigelo. Acho que a Alegria vai comentar. Todo mundo conhece ele. O que acontece? Ele foi alguém que estudou aqui, né? E teve 3 diplomas vermelhos. A licenciatura, do mestrado, ele fez 2 mestrados. De mestrado, que tal? A Alegria até comentou aqui umas cenas. Nós vamos lá responder. Então, o que acontece? Eu digo que ele fez o nome dele. Ele conseguiu fazer o nome dele. Vamos já pegar... Olha, a Alegria comentou. João Manuel Tigelo. É mesmo ele, Alegria. Meu líder, ele fez a vantagem do diploma que ele teve, qual foi? Conseguiu criar o nome dele. E eu digo que a gente certas vezes não precisa estar preocupado em querer obter já o dinheiro, não. Por vezes vamos procurar, o primeiro ponto que eu digo que a pessoa tem que procurar fazer é fazer crescer o nome. A pessoa tem que procurar fazer crescer o nome dele. Ele com aquele sucesso dele acadêmico, e as páginas sempre divulgavam muito o nome dele, cota do certificado vermelho em matemática, ele conseguiu criar, conseguiu fazer crescer o nome dele. Hoje em Angola, uma boa parte da comunidade acadêmica, digo assim, da comunidade acadêmica, as páginas do Facebook que englobam páginas de matemática, de estudo, olha, muitas redes sociais conhecem o nome dele. Então, ele é alguém que quando foi para Angola, quando ele terminou a formação em 2022, foi para Angola, eu estava lá em Angola, eu disse, você tem que estar no meu preparatório no primeiro dia que você tiver que ir no preparatório. Ele foi no meu preparatório, olha, meu líder, meu preparatório andava cheio, sim. Mas só pelo fato de eu publicar na minha página, no meu perfil do Facebook, que olha, amanhã às 13 horas no colégio Manuel, vamos receber o Tigelo. Olha, o colégio lotou, a sala lotou, tinha pessoas que ficavam fora, assistir ele, só para viver, aquele cara. Dono do Senhor me cura em nanotecnologia, não é? Olha, então, ele ficou assim tão conhecido que houve algumas premiações aí em Angola. Acho que eram premiações sobre... Em Angola tem tido algumas premiações onde vão dando, assim, condecorações, tipo, em termos de categoria. Sim. Olha, ele próprio também ficou espantado. Como é que ele foi chamado? Foi chamado e condecoraram ele como um dos jovens excelentes. A categoria dele foi o jovem influencer em termos de educação, sistema de ensino, sabe? Então, conseguiu fazer o nome dele. Hoje em dia está aí a maioria dos preparatórios de Angola. Eu não sei qual é o preparatório que não conheço, Tigelo. Os professores do Simeone Mukundu, os professores de não sei qual preparatório. Há um preparatório atualmente em Angola, que é a turma mais quente do Golfo 2, do mestre Angola, que atualmente é para o preparatório que está a arrebentar com Angola. Conhecem ele. Tem um concurso aí de matemática em Angola, que é Batalha do BME, Batalha dos Matemáticos de Risco, que é um projeto que atualmente, eu deixei também em Angola, e atualmente é um projeto que é mesmo a ter sucesso. Não sei porque até agora o nosso governo não apoia esse projeto, porque é um projeto que tem beneficiado muitas pessoas. Hoje em dia eu consigo notar que em termos de gosto por ciências exatas, o nosso país evoluiu muito. Meu líder, hoje em Angola nós temos pessoas que amam, que estão muito entregues nas ciências exatas.
Yeah. E eu contextualizo isso porque eu também fiz parte desse processo. Então, ele tornou-se alguém muito influente. Então, eu digo que uma das vantagens dele ter conseguido esses diplomas é essa. Conseguiu fazer o nome dele. Hoje em dia, ele dá aula nessa universidade em Viana, no Piaget, no curso de eletromecânica. Acho que dá aula de sistemas digitais. Ele depois vai ver a live e vai comentar. Yeah. E hoje em dia, ele trabalha no novo aeroporto. No novo aeroporto lá, aquele José. Como é que é? Augusto Neto. Sim, Augusto Neto. Ele hoje em dia trabalha no novo aeroporto. Trabalha no novo aeroporto. Está lá na área de manutenção das aeronaves e tal. Então, ele conseguiu fazer o nome dele. Esses diplomas conseguiram espalhar o nome dele. E outra vantagem, o nosso angolano, que eu disse que foi representar o país, que foi representar a Rússia em Bulgária, uma das vantagens que ele trouxe o diploma vermelho foi o quê? Conseguiu nacionalidade russa. Viram ele para ele é bom. Mestrado, licenciatura, conseguiu diploma vermelho, vai daí, vamos. Nacionalidade no camarada. Tem nacionalidade, passaporte russo. Porque aqui também dá uma nacionalidade com base ao mérito acadêmico. E com esse mérito acadêmico ele conseguiu. Então, eu digo que essas são as vantagens. Yeah. Porque há pessoas que dizem, é só um documento, é só um diploma. Não. Tem as suas vantagens. E outra coisa, você próprio também, por vezes, ele tem que saber criar vantagens daquilo que você conseguiu. Porque há pessoas que conseguem diploma vermelho, você vê, pá, ninguém lhes conhece. Yeah. Então, também, por vezes, certas vezes na vida, temos que saber criar vantagens. Yeah. Eu queria dormir, mas via live, estou aprendendo muito. Muito obrigado. Alegria. Mais uma pergunta, ele diz que na Rússia os estudantes estrangeiros em algumas cadeiras são separados dos estudantes estrangeiros, isso por conta de algumas informações do país, principalmente nas academias militares. Será que é verdade? Olha, se o Alegria fez essa pergunta, então, eu não posso duvidar da questão dele, porque o Alegria, não é? Foi também meu estudante não numa instituição, mas num preparatório. Eu dava explicação para ele de matemática, e ele conseguiu entrar numa academia militar. E aí ele está aí, acho que termina esse ano, né, Alegria? Responda nos comentários. Acho que ele entrou na Força Aérea. Já foi meu estudante, preparei ele, testou, conseguiu entrar na Força Aérea. Tá lá. Acho que termina já esse ano ou próximo ano. Então, se ele fez essa pergunta com base ao ramo militar, posso não duvidar. Porque, também como eu não posso afirmar categoricamente que sim, é verdade. Mas não estou inserido no ramo militar, não sei como é que funciona o ramo militar. Também aqui na minha cidade não tenho estudantes que estão a fazer o curso militar, né? Mas tem colegas também que estão em São Petersburgo, que estão estudando na academia militar. Acho que podem responder bem essa questão. Mas agora, fora do ramo militar, por exemplo, nós do curso de saúde, não temos isso, não. A mesma informação que eu recebo, eu que os meus colegas na turma também recebem. O mesmo período de aula que termina para mim, é que termina também para os meus colegas. Então, posso dizer que, não seja algo real. Yeah. Uau. Já estamos a terminar, está a ficar tarde. Já são 0 horas aí, não? Olha, aqui são 0h18. São 0h18, mas aqui na Rússia... São 2 horas a mais de Portugal. 2 horas a mais, sim. Mas tem uma época... O horário é acima disso. Não percebi. Existem cidades que são 4 horas, aí são 2. Sim. Se não estou em erro, acho que é Krasnodar. Não, Krasnodar não. Acho que é Vladivostok. Se não estou em erro, tem uma cidade, Vladivostok. Eu não lembro muito bem. Acho que é Vladivostok ou Krasnodar. Mas eu sei que tem cidades daqui da Rússia que também tem diferença de muitas horas. Por exemplo, aqui são 0 horas. Numa outra cidade daqui da Rússia já são por aí tipo 7 horas, 8 horas. Já existe. Isso tendo em conta a extensão que a Rússia fez para o continente também asiático. Uau. Yeah. Elias disse que termina daqui a formação militar na Força Aérea daqui a 2 anos. Com muito sucesso, Elias. Daqui a 2 anos. Então está no ISTM. Não. Além do ISTM, nós temos o ISTM, temos a Marinha de Guerra Angolana, de Angola, e temos a Força Aérea Nacional. Ele está na Força Aérea. Força Aérea, né? Está na Força Aérea. Então, eu sei, a Força Aérea também envia muitos militares para fazer informação na Rússia. Sim.
Noutra hora, o ICTM mandava muitos. Mas atualmente, pelo que eu mais constato aqui, pelo que eu vejo sempre, são mais da Marinha de Guerra. Da Marinha de Guerra temos muitos militares aqui, muitos formados da Marinha de Guerra que vêm fazer aquela formação naval. Temos muito. Uau. Tu falavas um pouquinho da comunidade angolana. Como é que a comunidade angolana na Rússia é um número grande ou uma parte são apenas estudantes? Olha, ou aqui estão aí? Vocês acham que vão mesmo para viver aí na Rússia? Olha, aqui basicamente vai ser já uma nova Angola. Aqui. Temos muitos angolanos aqui na Rússia em geral. Temos muitos angolanos. Na minha cidade, atendendo aquilo que é a estatística do nosso grupo daqui da cidade, somos por aí no grupo 43 angolanos. Mas tendo em conta que alguns angolanos já foram para Angola, mas ainda continuam no grupo. Então, fazendo um desconto, acredito que somos por aí na cidade uns 30 e tal. Acho que somos por aí uns 30 e tal. Cidade de Belgorod. Belgorod, ok. A comunidade angolana aqui é grande. Em várias cidades do país existe uma comunidade angolana. Tanto que esse ano estou a concorrer à presidência. Possivelmente serei o novo presidente da comunidade angolana aqui. A gente tem tido muitas atividades. Temos tido conferências científicas. O ano passado tivemos a conferência científica, esse ano teremos ainda mais, possivelmente em setembro, mais uma outra conferência. Não, teremos em novembro, porque damos sempre a conferência alusivo o mês do dia da independência. Sim, teremos ainda mais uma conferência científica. Temos atividades, né? Tipo galas, festas nossas. Algumas datas comemorativas do nosso país aqui também comemoramos. Tipo, o dia da nossa independência, dia da Páscoa, da paz nesse caso, né? Dia do Herói Nacional, essas datas assim, comemoramos sempre também aqui na comunidade. E é uma comunidade muito acolhedora. Há estudantes que vêm aqui e não têm direção, então a comunidade o apoia sempre. Tanto até que eu também me carrego nesse tipo de trabalhos, né? E tanto que hoje em dia, também aqui na minha cidade, a comunidade vem crescendo mais, não é? Porque eu atualmente faço né? É um trabalho que eu tenho, né? Que praticamente agora estou a levar como um trabalho, uma consultoria de bolsa da Rússia, uma consultoria onde eu ajudo o estudante a fazer as candidaturas, faço a preparação para os testes, ajudo na organização do dossiê todo. O estudante chega aqui na Rússia, na cidade, né, de Frankfurt, recebo ele, oriento até se inserir na universidade, se for em outra cidade, oriento pessoas que ajudam, e estamos aqui a crescer. Eu digo, quem ainda tem vontade de estudar e quer estudar, e ver que é a possibilidade para estar aí, conforme eu digo, contacta. Quer se contactar, vamos estudar o processo. Eu estou aqui há 2 anos, quase 2 anos, né? Setembro completo 2 anos, mas digo que já tenho aqui duas gerações que vieram por meio de mim, pela minha consultoria, e esse ano ainda vem mais, em setembro, ainda vem mais. E estamos aqui. Estamos aqui. Então, a postura que tu fazes é para os angolanos que já estão na Rússia ou para aqueles que estão a caminho, que estão em Angola e pretendem ir para a Rússia? E outra questão é possível alguém ir para a Rússia por conta própria ou aí é muito caro as mensalidades das universidades? Bem, é o seguinte, começando pela primeira pergunta, né? Sim. Estudante que está em Angola, eu estou em Angola, tem um sonho de estudar para a Rússia, que eu estudar na Rússia, que seja por bolsa ou por conta própria, é só contactar, eu faço o processo todo e ele vai estar aqui. Há colegas que se calhar vão ver a live e vão comentar, então aqui fiz o processo, estão aqui já. 2 gerações, como eu chamo, né? 2 gerações. A segunda geração vem já esse mês, próximo mês, setembro. Estão aqui. Estudar por conta própria na Rússia, eu digo que eu sempre faço uma relação com o nosso país. Não é caro. Não é caro. Acredito que é a razão pela qual aqui tem muitos estudantes bolseiros. Por exemplo, a maior parte da comunidade latina, colombiana, Equador, Peru, Panamá,
a maior parte da comunidade latina está aqui por conta própria. Por quê? Porque a faculdade é muito mais barata aqui em relação aos seus países de origem. E eu também não descarto com outro país. É o que eu digo sempre. Medicina na UPRA está 235 mil quase. Até concluir um ano letivo, são por aí aproximadamente de quase 2 milhões ou 3 milhões praticamente. E aqui na Rússia, o que acontece? Um curso completo, né? Um curso completo de medicina, primeiro ano, são aproximadamente 130 mil rublos. O que acontece? A gente, por vezes, começa a ver que não, a mensalidade, o estudar na Rússia para nós é caro, tendo em conta o câmbio. Pegar o nosso kwanza, converter para a moeda russa, que é o rublos, chega a vir ser muito gasto. Assim que a pessoa pode pensar que na Rússia é muito caro. Mas noutrora, estamos a falar tipo de 5 anos, 6 anos atrás. As pessoas vinham muito aqui por conta da coisa, porque quando o nosso dólar, né, ainda estava bem, nossa moeda ainda estava boa, fazer o câmbio, por vezes tínhamos dólar, fazer o câmbio para aqui era muito barato. Por isso, na razão pela qual aqui tem muito estudante pagando, Atualmente vai ser um pouco mais pesado por conta do câmbio, se não. Mas agora, para quem tem familiar aqui, por exemplo, os russos, meu pai trabalha aqui, mãe trabalha aqui, ganha na moeda deles, pagar a universidade de medicina não é caro para eles, não é caro. Não, é muito barato. Isso por quê? Eu tenho meu colega, né, tem colegas que, por vezes, a mãe tem um trabalho assim, totalmente grande. Eu tenho colegas que a mãe trabalha no supermercado, tipo Shoprite inteiro, cantando. A mãe trabalha no supermercado, mas consegue pagar a propina do menino da faculdade. Tá vendo? Então, eu digo que, atualmente em Angola, para quem tem dinheiro, ajudar aqui não é caro. Para quem tem um salário assim normal, chega a vir ser pesado devido ao câmbio. Razão pela qual muitos optam pela bolsa. Mas quem tem possibilidade, não é? Se o pai consegue pagar 235 mil kwanza no mês na obra, esse estudante tem capacidade de daqui por conta própria, tem capacidade. Yeah. Uau. Eu queria que tu deixasses uma mensagem para os estudantes angolanos que também têm sonho de estudar no exterior, não somente na Rússia, ou estudantes angolanos que estão já em alguma parte do mundo, estão a nos acompanhar e estão com perspectivas ou pensamentos de desistir, uma vez que o que às vezes faz a pessoa desistir é a solidão, a depressão, está longe da família, uma vez já passaste por isso. Então, queria contar um pouquinho a tua experiência e desse incentivo a esses estudantes. Ok, o que acontece? Primeira coisa, né, antes de terminarmos, antes de eu começar a falar bem dizer, acredito eu que eu sou a pessoa em Angola que mais tentou, que mais procurou bolsas. Foi em Angola, já girei muito, meu líder. Girei em NAP, olha, eu conheço tantas embaixadas, meu líder. Eu só andava a procurar bolsa. Eu já fui com a minha mãe na embaixada da Índia. Chegamos lá na embaixada da Índia, o segurança só fala inglês, aquele falar inglês com segurança, entramos, já tentei desistir várias vezes. Mas depois, vai ser meio engraçado. Onde é que eu depois parei e pensei, poxa, eu tô a girar todas as embaixadas a procurar bolsa, mas eu não tenho um passaporte. Não tinha passaporte, meu líder, mas girava a procurar bolsa. Então, o que acontece? Eu tratei o meu passaporte em 2022, em agosto, não, julho. Em julho de 2022, tratei o meu passaporte, meu líder. Novembro de 2022, me apareceu a bolsa. Eu falei, poxa, se calhar eu que estava amarrado, o passaporte que eu não tinha. Mas voltando, não desistam. Muita gente tenta. É o que eu digo, já eu estou aqui. Tem possibilidade, quer estudar na Rússia por bolsa, me contacta, vais conseguir, vai vir, me contacta. Exato, não perco o foco. Eu digo que existem coisas que só não acontecem no exato momento, é porque Deus permite. Porque Deus não vai te tirar algo que Ele sabe que não, isso aqui é benéfico para ti, vai te dar algo pior, não. Se Deus não nos dá aquilo no momento, é porque Ele sabe o momento que vai te dar. Talvez naquele momento eu não consegui uma bolsa antes, eu não sabia se o país onde eu ia um dia, por exemplo, né? Eu também tentei lutar para a bolsa para a China. Nunca se sabe se naquele momento Deus não permitiu que eu fosse para a China, se calhar eu ia morrer lá de Covid, nunca se sabe. Então, nunca se sabe, meu líder.
Então, Deus faz no tempo certo e na hora certa. No momento certo e na hora certa. Então, não desistam. Continuam. Quem está estudando em Angola, estuda. Mas se o sonho ainda continua, estando no estrangeiro, não perde o foco, termina, vem fazer um mestrado, especialidade. O segredo é sempre ir atrás dos seus sonhos. Não desista. Eu estou aqui, experiência própria. Eu já lutei tanto para conseguir bolsa. Eu sei quando andava de faculdade, mas eu sentia que me falta algo para preencher, sabe? Eu já gerei muita faculdade, meu líder. Já tive no Agostinho Neto, tive no ICTM, tive no... Tive nos Carribas. Já concorri naquela bolsa da Uniberas com participada no curso de petróleo. Girei muito em Angola, mas eu sentia que estava faltando algo. Que esse algo que era o meu sonho de estudar no estrangeiro. E quando eu consegui agarrar a oportunidade. Porque por vezes a gente tem a oportunidade, mas não sabe abraçar. A gente por vezes tem a oportunidade, mas não consegue abraçar. Negligenciamos ela. Então não desista. Continua, insista. E outra coisa, por vezes as pessoas ficam assim, meio depressivos, não é porque vê que o colega, o amigo, conseguiu, alcançou, está se dando bem. Não. Não procura entrar em pânico devido a essa situação, não. Todo mundo tem o seu momento de brilhar, conforme dizem, ok? Eu também estou aqui, eu terminei meu ensino médio, meus colegas na sua maioria, eu tenho um colega que foram, logo que terminou o ensino médio, rapidamente, foi para os Estados Unidos, foi para o Brasil, uns foram para a China, uns foram a maioria foi para Portugal, Brasil. Eu fiquei mesmo lá, a torcer sempre por eles, também na minha luta, e eu estou aqui, né? Estou aqui na Rússia. Um dos desejos que eu sempre tive, de ser um estrangeiro, que consegui, não desistir. Durante esse trajeto, vão sempre surgir barreiras, mas o segredo é sempre estar focado e acreditar que um dia pode chegar a tua vez. É basicamente isso. Só uma questão, Félix. Muitas pessoas colocam como barreira a idade. Aí na Rússia, há algum limite? Não. Vou já... Tu conheces, só aí na comunidade, são todos da mesma faixa etária, de 25, 20, ou há pessoas aí com idade de 30, 40 anos? Meu líder, vou já te cortar nessa parte. E a Rússia, eu digo que a Rússia está dando possibilidade para todo mundo mesmo. Essa cena, né, por exemplo, a bolsa de INAP, tem critérios de avaliação. Por exemplo, atualmente, está em 2025, atualmente só concorre quem tem uma possibilidade de 22. Quem tem 23 já não concorre. Mas, felizmente, graças a Deus, a Rússia, para eles, isso não existe. Tem quantos anos, não importa. Quer estudar, vem estudar. 27, 28, 30 anos, 35, 36, 40 anos, vem estudar. Eu tenho aqui um colega do Brasil, ele está com 37 anos. Está aqui, é bolseiro, está vendo estudar também. Está fazendo até computação. Isso da idade, não tem. Idade, mesmo também a questão de média, a bolsa da Rússia, nem que você tiver média 10, pode concorrer. Mas agora a questão é, tens que conseguir obter bons pontos para quando somarem com a tua média, você conseguir transitar. Senão, não tem possibilidade de não fazer candidatura com a tua idade que você tem, com a tua média que você obteve durante a formação média ou superior. E outra questão, na Rússia não se vê só fazer licenciatura, não. Quer fazer mestrado, quer fazer doutoramento. Tu é que sabes, aqui a Rússia dá essa possibilidade para todo mundo. Que eu até ainda acho que é uma questão política que eles criaram com o intuito de quê? Porque a Rússia é uma potência mundial. E o que eles querem, na verdade, pelo que eu penso, é espalhar a língua deles. Eles querem que o mundo também fale russo como inglês. Então, por isso é que eles atualmente abrem bolsa para todo mundo. A Rússia tem a bolsa para o mundo. Aqui tem muita gente de diferentes países. Tem muita gente de diferentes países. África, então, passou da África daqui. Então, também nesse quesito, idade, nenhum problema. Uau! Olha, Félix, muito obrigado. Já estamos a terminar. Então, queria que pudesses dar alguma recomendação, alguma dica para o que não foi perguntado aqui. Queres dizer? Algum cumprimento, algum shout-out? Ok. Primeiro shout-out, né? As minhas considerações a tecer. A minha família em geral, né? Como sempre, minha família em geral, sempre me apoiou, sempre me tiveram lá como orgulho da família, não é? Da família em geral.
eh, aos meus amigos, a minha pequena que está lá em Angola, né, minha namorada, aos meus colegas e principalmente a todos aqueles que contribuíram para me tornar o que eu digo sempre, o Euler que eu sou. Ok? Porque eu digo meu líder que posso conseguir essa bolsa, epa, talvez no outro dia vamos conversar melhor como é que foi, porque foi o que eu consegui, que eu digo que, graças a Deus e aos conhecimentos que eu tenho, né, por ciências, que eu consegui essa bolsa. Porque consegui, assim, de um dia para o outro, não vai conseguir. É alguém que entende matemática, entende física, vai conseguir. Conforme eu digo sempre, a matemática e a física me salvaram, digo assim. Eu consegui essa bolsa por saber matemática e física. Por saber matemática e física como? Por matemática e física. Por saber essas cadeiras, consegui espalhar o meu nome também. Né? Não sou tão famoso assim, mas já que nas redes sociais já tenho um certo número de seguidores, pessoas que me conhecem, não é? Pessoas que eu já formei, que hoje em dia estão lá nas... Uns até já licenciaram-se, mas só de saber que não. Passaram na mão do Euler, eu sinto me grato por isso. Então, e outra coisa que eu não deixo de agradecer aos meus professores. Eu digo que, meu líder, eu tive os melhores professores do mundo. Eu digo que eu fui bem formado, líder. Eu fui bem formado. Quando eu digo eu fui bem formado, eu reconheço isso porque, eu sinto isso, porque eu digo que o conhecimento que eu tenho, a capacidade que eu tenho, é graças às pessoas que me formaram. Eu estudei no Colégio Mandumbo e tive excelentes professores. Tive o professor Telmo, professor de Química, tive o professor Telmo, tive o professor Zamora, tive o professor... Olha, e tive num preparatório onde vou mandar também já aqui um shout-out, né, para o professor, para o meu mestre, Longo, Júnior mandou Longo, a pessoa que me tornou hoje que eu sou, meu professor Jaque, que hoje em dia faz parte do Divil, que também me tornou matemático, o meu professor Belarmino, também, olha, é muita gente que eu conheço, né? Meus vizinhos do bairro que sempre também me formaram, como o caso do Zola, Carrombel, é muita gente que formou, né? E hoje eu estou aqui e digo que graças a Deus, graças a eles também, contribuíram muito para aquilo que eu meu desenvolvimento acadêmico. A esses eu nunca me vou esquecer. Tanto que há tempos atrás fiz uma publicação onde mencionei todos eles, a parabenizá-los e agradecer por aquilo que eles me tornaram. Então, qualquer coisa sobre como estudar na Rússia, está aqui a minha rede social, essa é a minha rede social, supondo que ela é de X, no Facebook, no WhatsApp e no Instagram, ok? No TikTok também estou lá, como Euler, é só procurar, não me encontrar. E um shout-out e saudações a toda a população angolana. Saudades. É saudade, Gabriel. É saudade, Bolívia. Vamos ter que marcar a segunda parte. Ainda há muita coisa que vamos falar. Não, há muita coisa, meu líder. Há muita coisa. Deixa eu criar um podcast, líder. Tá bom, olha, Deus abençoe. E um não, mas meu líder. Estamos juntos. Tenho também uma pergunta para ti. Não sei se posso. Sim. Olha, eu não sei se podemos falar no off aqui, mas eu percebi que agora é escritório. Exatamente. Basta aqui na cidade. Eu vou te enviar a obra em formato digital e em breve vamos fazer o lançamento do livro físico. Olha, lembra do como é que Jojo, o nosso homem de lá da Yurdi. Olha, ele tá via live. Jojo, lindo. Nosso camarada. Jojo, tá via live. Meu líder, como é dizendo, né? Eu também tenho um livro já que está escrito. Agora, minha maior dificuldade é o quê? Está na parte de conclusão, né? Mas a minha dificuldade é o quê? Como fazer a publicação do mesmo. Sim, pode continuar, Euler. Como eu estava dizendo, eu tenho um livro que está escrito agora, estou escrevendo um livro. Acredito eu que até o final, ou seja, até o próximo ano, estamos em mês de maio, já estará pronto até maio do próximo ano. E a minha dificuldade agora, né, é a primeira vez, refere-se em termos de como conseguir uma editora, como fazer a publicação do mesmo, essa coisa toda, a edição. Eu depois vou partilhar também os contatos das editoras, para tu poderes fazer a distribuição e
e a escrita do livro, para organizar todo esse material. Certo. Augusto Tá. Ferreira, mostrante. Seja bem-vindo. Estamos a terminar, Augusto. Tá, até já. Foi um prazer. Tá, Gabriel. Tamo viva! juntos. Estamos juntos, meu líder. Feliz noite. Não percebi. Como é que se diz em russo feliz noite? Spokojna noite. Spokojna noite. Spasiba. Ok.